Bom, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente poder falar um pouco mais sobre aquele algoritmo que a gente estudou anteriormente. Então, lembra do que a gente tinha feito anteriormente? Foi o quê? A gente pegou uma imagem aqui de um veículo para poder extrair essa placa. E os passos que a gente passou nesse processo, que envolveu um pré-processamento para a gente reduzir a dimensionalidade, converter a imagem em escala de cinza. Depois a gente passou um filtro de suavização para poder normalizar o histograma de intensidades de pixel para facilitar o processo de identificação de bordas e contornos. Posteriormente, a gente linearizou essa imagem para remover pequenos detalhes e talvez alguns ruídos que a gente tenha na imagem, com os detalhes dos carros aqui, da grade, de área e coisas assim, para que fique ressaltado somente a placa deste veículo. E depois a gente passou o algoritmo de encontrar os contornos. Nessa parte, nesse trecho de código, a gente colocou aqui o limite mínimo para que a gente possa identificar essa placa, esses contornos, e também a gente estabeleceu uma razão entre o comprimento e a altura da placa para que a gente possa comparar e que não fique dependendo muito de escala. É claro que nesse exemplo, que a gente quer trabalhar com outras imagens que tenha mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo estilo. Então não adianta a gente também querer pegar imagens que são muito diferentes. Então, se a gente pensa numa aplicação que vai receber as imagens minimamente padronizadas, então a gente tem que ter formas de lidar com pequenas variações, mas variações muito grandes, por exemplo, um veículo muito longe numa rua, ou uma placa inclinada, ou coisas assim, complicam, né? Porque quando a gente faz a identificação de retângulo, recortes de imagem, lembrando que a imagem ela é como se fosse uma tabela, a gente não consegue recortar numa imagem um formato diferente de um retângulo. O Slice Notation, como a gente viu anteriormente, ele requer ali um retângulo mesmo. A gente pode usar outros tipos de ferramentas para a gente alcançar esse objetivo de ter uma maior robustez para identificar placas em diferentes condições, mas em geral, o que a gente vê em aplicações é uma câmera fixa, focada numa faixa de veículo, e o veículo passa sempre naquela mesma altura, de tal maneira que as imagens que são capturadas são muito semelhantes, especialmente em tamanho. Então é mais ou menos esse tipo de imagem que a gente vai trabalhar. Então o que eu fiz? Para a gente ver se a gente realmente construir um algoritmo robusto, ele precisa funcionar com outros conjuntos de imagem. Então eu vou pegar aqui um outro exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou permanecer essa imagem aqui só para a gente poder ter um critério de comparação. E vou carregar aqui, que eu vou chamar de imagem 2. E aqui imagem 2. Isso aqui eu já vou explicar. Bom, carreguei a imagem 2, é de um outro veículo, uma outra placa, e eu vou fazer todo o pipeline que a gente acabou de fazer de revisar. Para facilitar o trabalho, eu vou falar aqui imagem recebe imagem 2, porque aí todas as etapas que a gente já passou, ele está referenciado só no nome da variável imagem. Então dessa forma a gente consegue rapidamente executar todos os trechos. Então aqui eu vou de novo executar. Perfeito, escala de cinza, agora a suavização. Opa, aqui teve algum tipo de problema, né? Essa imagem ficou muito suavizada a ponto de perder aqui definição. Por que pode ter acontecido isso? Vamos investigar aqui um pouco das dimensões dessa imagem. Essa imagem aqui ó, tem mais ou menos 400 pixels de altura por 650 mais ou menos. Vou voltar aqui na imagem original. A gente tem uma imagem totalmente diferente. Veja que a altura é 2202 e o comprimento 3299. A gente consegue obter isso pelo shape da imagem. Então essa imagem ela tem um tamanho diferente, então a janela que a gente passou aqui, veja bem, para suavizar ficou muito grande para esse tamanho de imagem pequena. Então o que a gente pode fazer? Vamos normalizar e deixar todas as imagens que a gente está trabalhando com o mesmo tamanho. Então eu vou falar aqui imagem 2. Eu vou fazer um resize dessa imagem. Vou passar aqui a imagem 2 e eu vou colocar as mesmas dimensões que a gente viu da imagem original, só para a gente manter um padrão. Então a gente coloca aqui o comprimento e a altura e depois a gente vai refazer todo o processo. Então vamos ver se ele carregou de forma certa. Eu vou só fazer o seguinte,
Eu vou colocar esse trecho aqui, porque aí ele renderiza a imagem já com o tamanho novo. Então, perfeito. Ó. Agora a gente tem a mesma altura da anterior, veja só. E também o comprimento é o mesmo daqui. Então, se eu executar os demais passos, a gente tem que ter resultados um pouco semelhantes. Então, aqui escala de cinza e finalmente eu vou executar aqui o gray, a suavização. Veja que a suavização, ela foi executada e ficou mais ou menos nos mesmos moldes que a gente viu anteriormente. Vamos agora passar a linearização, a identificação de contornos, aqui a razão da placa, e agora vamos verificar se a gente conseguir identificar a placa. Então veja só, eu tenho um contorno aqui, que está na placa, vamos ver quantos que ele encontrou. Na verdade, ele não encontrou nenhuma. Veja só. Vamos só executar de novo aqui. Ele não encontrou nenhum contorno. Bom, se ele não encontrou nenhum contorno é porque os nossos filtros aqui podem estar rigorosos demais. Vamos investigar aqui, ó, se tem algum contorno que ficou próximo do aspecto de razão que a gente já calculou. Então vamos lá. Razão 16, 17, 8, 0, 0. Lembrando que a gente está buscando este valor aqui, ó. Então vamos lá, 6, 3.72 e 12. Então a gente vê que esse cara aqui, ó, pode ser um grande candidato a ser a placa que a gente está buscando aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, vamos flexibilizar e colocar mais ou menos 30% aqui, para a gente ver se com isso a gente consegue de fato identificar essa placa. Agora ele já foi capaz, ele não pegou a placa inteira, porque esses limites da placa aqui foi difícil para o algoritmo identificar. Mas veja, uma coisa que a gente pode tirar como vantagem é que essa placa nova em duas cores, ela não é por acaso. Ela segmentou bem aqui a imagem do código, onde eu tenho a placa propriamente dita, e isso aqui é uma informação super útil que eu posso usar para comparar com outras regiões que talvez tenham o mesmo aspecto de razão. Então eu vou assumir que, mesmo a identificação sendo só nessa parte aqui de baixo, já com o código da placa, eu vou entender que isso aqui é o suficiente para o nosso problema, que é identificar a placa numérica, para a gente poder ler os caracteres e depois processar um OCR. Então aqui a gente tem uma placa identificada e a placa está aqui. Eu vou pegar uma outra imagem para a gente ver se de fato a gente ainda está conseguindo identificar de forma adequada. Então eu vou pegar aqui agora uma placa com o número 3. Eu vou pegar um outro código só para não perdermos aqui as imagens já carregadas. Vou colocar imagem 3, aqui imagem 3, imagem 3, imagem 3, imagem 3, imagem 3 e imagem 3. Então eu já estou fazendo também o redimensionamento para o padrão que a gente estabeleceu. Então está tudo certinho. Então essa imagem 3, esse carro aqui, já é um outro estilo, né? Não está tão próximo, então ele está um pouquinho afastado. Vamos ver como é que ele se comporta. Então, passando aqui para cinza, passando aqui a suavização, identificando, passando aqui a limerização e agora, veja só, quando a gente linearizou, o aspecto branco da placa, ele ajuda bastante a segmentar ela do veículo. Então a gente tem que usar aqui ao nosso favor. Então a gente precisa ter o preciosismo de querer identificar, por exemplo, a moldura da placa. A gente quer, são esses números aqui. Então a gente precisa ter esse preciosismo de querer identificar exatamente a placa, a moldura certinha. Vamos só na informação que a gente precisa. Então aqui são 129 contornos, a razão da placa. Passamos aqui os filtros e vamos ver quantas placas ele identificou. Então veja que está bem clarinho aqui. Eu vou até aumentar um pouco a espessura aqui. Deixa eu colocar uma espessura igual a 4. Só para a gente poder ver com maior nitidez os retângulos. Ficou um pouquinho mais grosso, ó. Então veja, ele identificou aqui a placa certinho, mas teve aí um efeito colateral. O efeito colateral foi exatamente aqui, ó, essa parte aqui de cima do veículo. Por quê? Porque quando a gente linearizou, ele ficou com essa parte branca e essa parte preta aqui causou a identificação
desta região como um contorno. Então tá, vamos lá. A gente identificou os dois, na pior das hipóteses, a gente poderia mandar para um serviço de nuvem, ou então OCR, aquele identificaria a placa e aquele não identificaria, e tudo certo. Mas a gente ainda tem bastante informação nessa imagem e nesse trecho somente aqui para analisar. Lembra que eu falei para vocês que a placa tem um fundo branco? Por que não usar essa informação para a gente poder, de certa forma, criar aí um filtro a mais? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Então aqui foram as duas placas que ele encontrou. E aqui são a placa e esse trecho aqui que é o parte lá do vidro lá. Inclusive essa aqui foi a última imagem que ele localizou. Então se eu fizer isso aqui, ó, a gente vai ver exatamente essa imagem aqui. Agora vamos fazer um esboço aqui, ó. Perfeito, estou vendo a imagem aqui. Vamos calcular o histograma do que a gente chamaria do converter essa imagem para a escala de cinza. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um ROI Gray, ROI de região de interesse, CV2, CVT Color, ROI CV2, Color RGB to Gray. E agora o histograma, como é que a gente calcula? O histograma nada mais é do que um gráfico, onde eu vou ter no eixo X todas as possíveis intensidades de pixel e no eixo Y a quantidade de cada pixel. Então, por exemplo, uma imagem que está branca, a gente vai ver um gráfico onde vai ter, por exemplo, um pilar no 255. Uma imagem preta, eu vou ter um pilar na região 0. Imagens no geral, a gente tem trechos que são mais claros, outros que são mais escuros. Então, nessa imagem, por exemplo, tem bastante componente que é claro aqui e aqui uns componentes escuros que estão aqui na borda. Então, eu vou pegar aqui o comando que é o calc_ist, passo a imagem em ROI Gray, ele espera que a gente passe na forma de lista, tá? Ele começa no 0, aqui é um parâmetro que a gente não usa, ele vai até o 255, 0 até 255, e vou plotar este gráfico aqui. Olha só que legal. Essa imagem, ela tem aqui, ó, uma alta concentração aqui quase no 250, 200. Então ela tem essa característica. Que tal se a gente comparar esse histograma? Então lembrando aqui, né, esse aqui a gente tem a quantidade aqui de quase 5.000 pixels nessa região aqui do 240, né? Vamos tentar comparar essa imagem aqui com a imagem da placa. Então, para a gente poder pegar a imagem da placa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma lista, vou falar assim, lista image ROI. E aí, para cada vez que a gente passa aqui, eu vou dar um append para a gente criar uma lista de ROI. Tá, então eu vou pegar, inclusive, para ficar mais bonitinho aqui, ó, o imshow, vou colocar esse aqui, lembra que foi o último, então o índice 1. Começa no 0 e depois vai para 1. E aqui a gente calculou o ROI Gray, conforme a gente já viu anteriormente. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó, só para a gente poder comparar. Aqui é o ROI 0. Então essa imagem que eu vou comparar, então. E esse histograma aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ROI Gray 2 aqui, só para a gente poder diferenciar ele. Aqui a gente pode deixar o histograma, não tem problema. Mas aqui não é ROI, né? Aqui é lista ROI 0. E só para ficar bonitinho, aqui lista ROI 1. Então vou executar de novo só para saber se está tudo certo. E aqui ROI 1, que deu um pouco diferente. Então veja, aquele branco da placa, que é esse branco aqui, ó, que é essa região aqui do fundo, ela que existe mais, que é mais prevalente aqui. Então, e ela tá aqui, ó, entre, digamos assim, vai, ele começa a aumentar aqui, ó, 160, tem um pico aqui em 200, depois desce. Olha essa mesma região aqui nele. Não é bem essa região, então tá bem diferente. Então a gente pode usar essa informação aqui para segmentar.
Então, olha só que bacana que a gente pode fazer. Ó. A gente pode criar aqui uma função que eu vou chamar de verificar intensidade do histograma. Que eu vou receber como imagem o ROI. Vou converter esse ROI para a escala de cinza. Vou calcular o histograma. Que é o mesmo comando que a gente acabou de ver. Só que aqui eu vou fazer uma coisa que é um pouco diferente. Para ter certeza se esse histograma é coerente com a placa do carro, eu vou pegar a sua maior intensidade, que seria essa aqui, e vou comparar se ele está na região do branco que eu espero. Então, tem um comando, ele não é tão conhecido no Python, mas que ele funciona muito bem, que é do NumPy. Falando em NumPy, eu vou voltar aqui em cima só para importar ele, que a gente não importou ainda. Ó. Aqui, ó, import NumPy as NP. A gente usa esse alias aqui para facilitar. Vou executar aqui o import de novo, vou voltar aqui para baixo. Eu vou colocar... Perfeito. Eu vou colocar aqui verificar intensidade histograma. Às vezes eu tenho dificuldade aqui na captura do meu software do cursor estar aqui embaixo e eu não percebo porque eu estou digitando e gravando ao mesmo tempo. Então me desculpe aqui por às vezes a gente está falando e o cursor está aqui embaixo. Mas vamos lá, então tem um comando em Python que não é muito conhecido, que é o numpy.argpartition. Eu vou passar a lista de valores, porque o histograma nada mais é do que uma lista de valores que tem uma quantidade associada a uma intensidade. Então eu tenho que fazer o Ravel aqui, que é só a mudança de como as informações são organizadas na matriz. Então, basicamente, cada célula da matriz ela é uma outra matriz, é uma outra lista, e o Ravel ele tira isso e cria uma lista só de todos esses elementos. É só uma formalidade para que o argpartition funcione. O -1 eu vou pegar a intensidade que tem a maior quantidade, e aqui eu faço slice notation que eu só quero o último mesmo. Eu posso escolher aqui o top 3, que seriam -3, -3, top 5, -5, -5, da mesma forma. E aí eu vou fazer agora uma comparação. Se top intensidade for maior, vamos colocar aqui que seja 150, e top intensidade for menor que 230, eu vou dizer que tá ok, tá coerente com uma placa. Return true. Se não, return false. Perfeito. Então agora que eu já tenho essa função, eu vou executar ela aqui no meu filtro. Então, então toda vez que eu for analisar imagem a imagem, depois que eu obter aqui o ROI, eu vou fazer o seguinte: se verificar a intensidade do histograma ROI for verdadeiro, eu vou fazer, se não, eu vou negar isso aqui. Se não for verdadeiro, vamos deixar no positivo mesmo. Se for verdadeiro, eu vou armazenar e vou exibir a imagem aqui. Se for falso, ele vai passar e vai pegar a próxima região de interesse. Então, se eu executar isso aqui de novo, vamos ver como é que ele fica. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui na minha função. Espera aí que foi errado aqui. É color RGB to gray. Isso. Cooperação de just in time às vezes ajuda a gente nisso, que não foi o caso aqui. Vamos ver agora se ele vai funcionar. O que deu aqui dessa vez? Faltou color. Vamos botar aqui erro de digitação. Então tá, então ele passou, ele tinha, ó, vamos só confirmar aqui, ó, ele tinha duas placas, duas regiões de interesse.
Vou colocar aqui só para ficar mais fácil. São 2 ROIs. Só que quando ele foi avaliar aquela segunda região de interesse, que era exatamente isso aqui, ele descartou. Perfeito. Então, que tal a gente fazer um backtest desde o começo? Então, vou pegar de novo aqui a minha imagem original, que é essa aqui, dessa placa LSU. Eu vou pular aqui esse trecho das imagens 2 e 3 e vamos executar aqui, convertendo para Gray, suavizando, linearizando, contornos, razão da placa, áreas de interesse e os contornos. Ele achou 2 aqui. Eu acredito que como a gente aumentou o limiar aqui do aspecto de razão, a gente fez um trigger para essa imagem. Porém, essa imagem aqui está um pouco escura. Eu acredito que a nossa função para verificar o histograma do branco deve resolver isso. Então, aqui ele deve ter achado 2 imagens. E aqui a gente faz o filtro. E de fato, aquela imagem aqui de cima, ela foi realmente ignorada e só ficou essa graças à análise do histograma. Vamos só fazer uma outra revisão, fazer agora com a imagem 2, que seria essa aqui, a BCV. Então vamos lá de novo. Carreguei, já redimensionei. Escala de cinza. Suavizado. Linearizado. Contornos. Aspecto de razão. Identificação de contornos. Vamos ver como é que ele fica aqui dessa vez. Aqui ele já identificou de primeira certinho. Uma placa só. Vamos validar só para ver se essa placa está coerente com o nosso algoritmo. E tá aí, BCV 6189. Bom, então dessa forma a gente conseguiu também verificar o nosso algoritmo, ver se ele ficou bom para lidar com outros exemplos, outras imagens. E essa é uma alternativa que funciona razoavelmente bem. Existem outras abordagens, a gente poderia ter usado aqui alguma machine learning, coisas assim, mas à medida que o problema começa a ficar mais complexo, a gente percebe que a gente precisa de alguma forma que seja mais generalista. Isso aqui é uma análise, é como se fosse um pré-processamento, como eu expliquei anteriormente. Agora, quando a gente precisa generalizar bastante, aí que a gente tem que recorrer, por exemplo, a algum tipo de ferramenta de machine learning que cria um modelo e que na imagem ele segmenta isso. Existem diversas formas de a gente fazer isso. O classificador de cascata RAR é um desses, então esse poderia ser explorado, ou então a gente poderia até criar, aí como eu citei anteriormente, um modelo que faz o transfer learning do SSD ou do YOLO com exemplos de placas de veículos, para que ele possa, de fato, fazer o bound rect, ou seja, fazer o retângulo identificador aqui em cima da placa, assim como a gente fez aqui, puramente fazendo por análises de visão computacional. Bom, agradeço aí o tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.